Hoje nós vamos falar sobre procrastinação a partir de um desenho que tem nesse livro aqui, que é este triângulo. E esse triângulo forma, evidentemente, cada ponta vai ter um aspecto e ele conversa com um quarto aspecto que ele apresenta. Veja, esse é um livrinho bem simples. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre o livro inteiro. O fim da procrastinação. Como parar de adiar o que precisa ser feito. Uma promessa simples, um livro bem didático, cheio de desenhinhos e coisa e tal. E ele tem certos trechos que resumem bastante as ideias que ele quer transmitir. E eu acho que esse é um deles. Então eu queria falar sobre esse trecho aqui com você. Veja só. Basicamente, o que ele está apresentando aqui são 4 ferramentas para você parar de procrastinar. Então, evidentemente, se você procrastina em qualquer coisa que seja, isso vai ser útil. E você vai ver que elas são meio óbvias, mas nós precisamos falar um pouquinho sobre elas, que vai ajudar você a colocar em prática. Cara, eu li esse livro já tem uns 5, 6 anos, cara, pelo menos. E como as coisas são muito simples, como ele apresenta, é muito fácil de executar. E é por isso que eu achei interessante trazer. Primeira ferramenta que forma este triângulo é a ferramenta da visão pessoal. Na visão pessoal tem 2 aspectos interessantes. Vamos lá, o que é a visão pessoal para mim, para o Elton, não para o livro, para mim? Visão pessoal é eu definir qual é o meu eu ideal, quem eu quero ser. Eu já falei disso no vídeo anterior que eu gravei. Quem eu quero ser no fim da minha vida. Por quê? Porque eu tenho a vida inteira para formar isso. A produtividade sempre vai ter esses 2 aspectos de longo prazo, do tipo, eu tenho que fazer as coisas para chegar onde eu quero no fim da vida, e um aspecto de curto prazo. Eu tenho que fazer as coisas para obter o resultado esperado por mim, pelas pessoas ao meu redor, enfim, hoje, essa semana, esse ano, esse mês e por aí vai. Então, quando eu falo aqui de visão pessoal, a gente precisa dividir essa visão pessoal. Vamos ver se o livro para aberto aqui. Eu acho que ele não para aberto. A gente precisa dividir essa visão pessoal nesses 2 tópicos, nesses 2 pontos. Primeiro, quem eu quero ser, qual é o ideal que eu me tornei no fim da vida. Porque eu, pessoalmente, acredito que o objetivo de felicidade, o que faz a gente feliz, é construir a nossa personalidade até o último dia da nossa vida. E isso é o que dá felicidade plena na Terra. Eu vou ser o mais feliz que eu posso se eu estiver sempre construindo minha personalidade pensando lá no final e não no resultado que eu vou ter hoje, essa semana. Só que, por outro lado, eu posso construir eus ideais intermediários, do tipo, olha, sei lá, dinheiro é um negócio que todo mundo gosta, né? Então acho que é sempre fácil de usar de exemplo. Eu quero ter um tanto de dinheiro, quero ter R$1 milhão, quero ter R$1 milhão. Tá, quando é que eu acho que dá pra ter? Acho que dá pra ter isso em 10 anos. Beleza. Quem eu tenho que me tornar nesses próximos 10 anos para conseguir fazer isso? Ou, eu queria estar lendo livros, Elton, eu queria ler livros todo dia, eu queria conseguir ler um monte, coisa e tal. O que eu tenho que fazer para eu conseguir ler com tanta frequência? Quem eu tenho que me tornar? E aí você monta o seu eu ideal, vamos dizer assim, intermediário. Quando você começar a fazer isso, você vai perceber 2 coisas interessantes. Primeiro, existe um efeito temporal que a gente é muito ruim de calcular. As pessoas... Eu tenho que parar de falar que são as pessoas, porque eu estou sempre incluso nessa, né? Mas a gente tende a subestimar o que a gente pode fazer no longo prazo e superestimar o que a gente pode fazer no curto prazo. Inclusive, a gente tende a confundir isso, né? Vou deixar meu celular segurando o livro aqui. Ó. A gente tende a confundir isso, que é... se eu fizer só essas poucas coisas hoje, não vai dar resultado. Só que eu sou jovem ainda, né? Tenho 32 anos, mas eu já comprovei uma coisa. Se você só se concentrar em fazer uma coisinha muito pequena todo dia, mas não parar nunca, o efeito disso no longo prazo é assustador. Eu falo, leitura é um exemplo disso. Vou ler 10 páginas todo dia. 10 páginas em 2, 3 dias e não dá muita coisa. Mas, cara, a hora que passar 3 anos fazendo isso, 5 anos fazendo isso, 10 anos fazendo isso, é assustador o que acontece na tua vida. É impressionante. Você vira outra pessoa completamente diferente. O celular tá dando um efeito aqui na câmera muito maluco, né? Vamos tirar ele daqui. Vou colocar esse caderninho aqui pra segurar. E existe um segundo ponto. Ele fala aqui, ó, motivação intrínseca baseada na jornada. Você tem que aprender a curtir o processo. Porque o que mais te torna produtivo é curtir o processo. Eu sei que eu já pensei, por exemplo, a gente é moleque,
A gente pensa isso, né? Ah, jogar futebol, ser jogador de futebol vai ser muito legal, porque você vai ficar jogando futebol o dia inteiro. E apesar de não ser assim, o jogador de futebol não fica jogando futebol o dia inteiro. A ideia me parece correta, que a ideia, eu vou passar o meu tempo fazendo algo que eu amo. Então eu curto o processo. O processo passa a ser muito bom. Eu consigo gravar muito vídeo e ser extremamente produtivo com isso porque eu tenho a motivação do próprio processo. Eu adoro fazer isso. Eu acho isso muito bom, muito legal, muito agradável. Eu me divirto. Então, eu consigo ter uma motivação intrínseca dentro de mim. Ela não vem de fora. Não é alguém que me motiva. Com base na jornada. Então, exercício prático. Você fazer o desenho do eu ideal. E você fazer uma lista das atividades que te dão prazer, que você gosta e que tem a ver com o trabalho, obviamente. Para você encontrar a motivação baseada na jornada. Beleza? Não entendi nada da minha letra aqui, mas acho que você entendeu o que eu disse. Segunda ferramenta. Lista de hábitos. Óbvio, você já ouviu isso em algum lugar. Tem aplicativos para isso, para você controlar a sua lista de hábitos e coisa e tal. A ideia é muito simples. Ele coloca aqui, treinar o elefante e formar hábitos. Vamos ver se eu me lembro onde que está isso aqui no livro. Esse negócio do elefante, né? Mas, basicamente, quando você cria a sua lista de hábitos, a ideia... Aqui, ó, lista de hábitos. A lista de hábitos é uma ferramenta fundamental para que você desenvolva sua disciplina. Aos poucos ela vai fortalecer seu músculo da força de vontade. Bastam 3 minutos por dia para usá-la. Então, 3 minutos por dia. O que é? Você vai fazer uma listinha de hábito. Até o negócio do elefante é irrelevante. Listinha de hábito. Para cada dia na semana aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E vai colocar um check, né? Checklist. Aqui, hábito 1, hábito 2. Talvez a minha lapiseira seja muito clara para você entender. Mas todo dia você vai lá marcar. Marcar que fez. Hoje eu fiz esse aqui, coisa e tal. A ideia da lista é isso. É você educar esse seu lado mais, vamos dizer assim, irracional. Você criar uma constante na sua vida. E é meio óbvio, eu sei que é meio óbvio. Mas eu tô até procurando o elefantezinho aqui, que ele tem um elefantezinho aqui bem legal. Mas a ideia simples é essa. Você tem um elefante que representa as suas emoções e você tem o domador que representa a sua racionalidade. É engraçado, né? Religiosamente, eu gosto de uma outra analogia que é do cavaleiro e do cavalo. E o cavalo é o corpo, o cavaleiro é a alma. Aqui a ideia é muito parecida com isso. Olha, eu tenho que domar o meu elefantinho. E para eu domar meu elefantinho, a lista de hábitos é o que vai me ajudar. Por quê? Porque o elefantinho só quer fazer o que é gostoso. Ele vive com base na emoção. E o mesmo vale alma e corpo também é assim. O que é da alma, no geral, é mais árduo e mais difícil. O que é do corpo é mais fácil. Do tipo, é mais fácil comer um bolo de chocolate bem gostoso do que ficar 1 hora lendo um livro. O bolo é um alimento que não é tão nutritivo, mas ele acaricia o corpo, ele gera emoções positivas. E ler livro é chato, é monótono, é cansativo, é estressante, às vezes, porque você não entende o que você está lendo. Então, eu preciso fazer o quê? Cara, seguir essa fonte externa, que é essa lista de hábitos, e ser fiel a ela. Eu sou fiel à minha agenda, eu sou fiel à minha lista de hábitos. Isso é o que vai te ajudar a vencer esse negócio das emoções. Por quê? Isso é uma coisa, quando você vai estudar estoicos ou vários outros pensadores orientais também, você vai ver que eles sabem que nós precisamos ignorar as emoções para conseguir fazer as coisas. Como eu não acredito que existe a possibilidade de você viver sem emoções, o que a gente tem que fazer é criar algum sistema que nos obrigue a fazer as coisas apesar da emoção que a gente está sentindo. E esse sistema, a lista de hábitos, é um desses sisteminhas. Terceira ferramenta, adoro, essa daqui é muito boa, o mapa do dia.
eu basicamente faço o seguinte, eu tenho esse planner aqui, que eu ganhei, e ele tem os dias aqui, você vai ver, eu abrir um dia qualquer. E nesse planner, uma coisa interessante que tem nele, deixa eu guardar o livro aqui, nesse planner aqui, o que eu faço? O que é o meu mapa do dia? Então, algumas coisas importantes que você tem que saber. O mapa do dia envolve a agenda e um planner. A agenda é onde eu coloco todos os compromissos que eu tenho com outras pessoas. Todos os compromissos estão lá. Hoje eu perdi um compromisso. Vieram me cobrar de uma reunião. Aí eu falei, caramba, me perdoa, eu não marquei na minha agenda. Porque eu sou fiel à minha agenda. Se está na minha agenda, eu faço. Então, como eu não tinha na agenda, eu não fiz. Então a agenda é a primeira parte do mapa do dia. Ela diz como é que seu dia vai ser feito. A segunda parte eu adoro quebrar o dia assim, ó. Manhã, tarde e noite. E colocar a listinha das coisas que eu vou fazer em cada um desses períodos. E eu gosto que... Aqui eu acho que tem até demais. Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas para fazer em cada período. Eu gosto de 3. 3 coisas que eu vou fazer em cada período. Inclusive, agora é de manhã e esse vídeo é parte da minha lista da manhã de hoje, que é 18 de fevereiro. Aqui está 16 de maio, eu peguei um dia qualquer. Separar em 3 partes e colocar as 3 coisas que você vai fazer em cada uma delas. E aqui embaixo, existe essa área, que é uma área que eu uso para reflexão pessoal. Eu pego isso aqui, às vezes de manhã, quando é de manhã eu chamo de morning pages. Às vezes eu pego no almoço, e no almoço... eu não lembro o nome que eu dou para o almoço, cara. Às vezes eu pego de noite, eu chamo de night shift, e... às vezes eu pego isso aqui umas 6 da tarde, que daí eu chamo de Sunset Thoughts. Fui inventando nomes em inglês, porque, sei lá. Mas enfim, basicamente para eu escrever as reflexões que me vieram no dia até aquele momento. E elas muitas vezes me ajudam a compreender o meu dia e perceber se eu estou levando ele para o lado certo ou não. Vamos voltar para o livrinho aqui. Dei uma devagada para te mostrar isso porque eu uso. Mapa do dia resolve a paralisia decisória. Por quê? Porque eu não tenho mais que decidir nada ao longo do dia. Eu decidi no começo. Então, todo começo de dia, a primeira coisa que eu faço é um mapa do dia. Olho minha agenda, vejo como ela está hoje, pego meu planner, meu caderno, faço minha lista de atividades que eu quero resolver. Outra coisa interessante, existe uma ferramentinha que eu aprendi num outro livrinho, a gente poderia colocar um 3.1 aqui, que é os pontos de observação. Você parar ao longo do dia, várias vezes, por 2, 3 minutos, olhar e falar o que eu deveria estar fazendo, eu fiz o que eu deveria estar fazendo, eu procrastinei fazendo outras coisas, e já remanejar o teu mapa do dia imediatamente. Ou seja, não perder tempo, remaneja o mapa. Já remaneja ele, já faz a parada, já resolve o problema, para 5 minutos, olha para o que foi feito até agora no dia e vê se você fez o que se comprometeu a fazer, se fez o que é importante, surgiram coisas novas e já refaz o teu mapa para o resto do dia. E aí a quarta e última ferramenta que ele apresenta, ele chama de heroísmo. Uau, o heroísmo. Então, vamos lá. O heroísmo é basicamente... Deixa eu ver se é antes ou depois aqui, eu não me lembro. Ah, tá. O heroísmo é basicamente você intencionalmente jogar fora da sua zona de conforto. Vou te dar um exemplo simples disso daqui. Eu tenho minha religião e agora na quaresma começam vários canais, o Frei Gilson é um deles, o Instituto Reset é outro, eles começam a fazer o rosários às 4 da manhã. Rosário às 4 da manhã é um negócio completamente fora da zona de conforto. Completamente fora. Esse é um exemplo de atividade que dá para intencionalmente executar fora da zona de conforto. Uma outra coisa fora da minha zona de conforto, acredite se quiser, gravar o vídeo mostrando a mesa aqui. Porque a minha zona de conforto é só ligar essa câmera e ficar falando. Muito mais fácil. A edição é mais rápida. Eu já subo direto no canal do YouTube, não tem que fazer nada. Agora, desse jeito, eu tenho que editar, juntar as imagens, entendeu? Então, é fora da minha zona de conforto. Eu sou extremamente preguiçoso. A ideia do heroísmo é, de forma bem prática, na minha opinião, todo dia você vai achar pelo menos uma coisa que você vai fazer fora da sua zona de conforto. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Que seja de escolha tua. Não as que o mundo te impõe. Porque trabalhar tá fora da minha zona de conforto, né? Poderia dizer. Não. Dentro do que está no teu controle. Escolhe uma coisa para você fazer fora da zona de conforto
e que te dê uma boa recompensa. Esse vídeo fica muito melhor do que os vídeos que eu só apareço na câmera, na minha opinião. Então, uma boa recompensa. Eu faço um vídeo melhor, é melhor para quem assiste, é melhor, no fim das contas, eu gosto mais da obra que eu criei. Então, essa ferramentinha, ela tá aqui, você vê que ele coloca ela meio separada porque ela meio que impulsiona todas as outras. Mas a questão é que essas três se conversam imediatamente. A minha lista de hábitos muda o mapa do meu dia. E a minha visão pessoal, que é quem eu quero me tornar, muda a minha lista de hábitos. Porque se eu não ligo pro corpo, por exemplo, eu não ligo de ser gordo. Vamos supor que eu não ligo de ser gordo. A minha lista de hábitos pode não ter exercício físico porque eu só penso em exercício físico para emagrecer. Aí eu não ligo de ter uma saúde ruim. O que eu acho ruim, como visão pessoal, mas só de exemplo, né? E na minha lista de hábitos não tem alimentação controlada. Eu não ligo, na minha visão pessoal, eu não vou ser uma pessoa tão intelectual, então eu não preciso ler tanto. Então, o meu hábito, ao invés de ser ler 1 hora no dia, vai ser ler 15 minutos. E aí eu já concordo, eu acho que tá beleza, não é todo mundo que precisa ler tanto assim. Então, essas três ferramentas se interrelacionam. Ou será que existe algum relacionamento que não é intra-relacionamento? Não, elas se relacionam e uma ajuda a construir a outra e melhorar a outra. Última recomendação. Toda semana e todo mês, revise isso daqui. E aí você vai ver se você tem que fazer ferramentas novas, diferentes, ou se essas daqui, ou se do jeito que já está feito já está bom. Às vezes vai ver que tem que mudar a lista de hábitos. Eu mudo os mapas dos meus dias toda semana. Toda semana minha agenda é remanejada e eu vou testando ideias novas, de acordo com a circunstância atual. Porque a vida muda, né? Uma coisa que funcionava para mim quando eu tinha 0 filhos, agora não funciona com 3 filhos. Uma coisa que funcionava para mim solteiro, agora não funciona comigo casado. Uma coisa que funcionava quando eu tinha mais energia física, que eu estava fazendo exercício todo dia, não funciona agora que eu não tenho. Então você tem que ficar refazendo o mapa do dia constantemente. A revisão é a parte fundamental disso daqui. Eu espero que esse desenho, essa explicação, talvez simples, tenha te ajudado. Diz aí o que você achou nos comentários. Se você quiser um vídeo inteiro sobre esse livro e tiver bastante comentário, eu faço. Um forte abraço. Até a próxima.